but the circuit, Paul Ricard. He's all side on the move. Chair. Etapa de 14 programadas do ano. Vamos com a Sprint Race, você sobrevoando Húngaro Ring na Hungria, em Budapeste. Tá aí o diagrama da pista para você, animação de 4.381 metros, essa pista dividida entre 3 setores, com 2 zonas de abertura de asa móvel, porém apenas uma de detecção, do intervalo de apenas 1 segundo entre os pilotos. 14 curvas, 34,6 elevação do traçado. Fórmula 2 que não corre desde 2020 aí na Hungria, onde tivemos alguns acontecimentos. Schwartzman e Schumacher, ultrapassagem na primeira curva. O Ailot ultrapassando o Giotto, inclusive pilotos que têm vitória em 2020, aí mesmo na Hungria. E aí na curva de número 12, o Ailot conseguindo este mergulho, essa ultrapassagem por dentro, para cima do Alesi. Neste final de semana nós temos 2 tipos de pneus, o pneu médio e o pneu macio fornecido pela Pirelli na Sprint Race de agora há poucos instantes. Nós não temos a obrigatoriedade de troca de compostos, mas temos 28 voltas ou 45 minutos mais uma volta. Tá aí o Jack Durham. É ele quem larga na primeira posição com a inversão dos grids dos 10 primeiros da classificação que largam no grid de na corrida principal. Jack Durham na primeira fila, ao lado dele Enzo Fittipaldi, nosso tubarãozinho, piloto da Charrua, terminou a classificação em 9º, larga na segunda posição, vem performando muito bem a bordo de sua Charrua e fazendo milagres. Dennis Holger é o terceiro, o Vest larga na 4ª posição. E onde está o nosso líder do campeonato? Felipe Drugovich, você confere no grid na 8ª posição. Grid de largada para você na Hungria. Jack Durham, ao lado de Enzo Fittipaldi, os dois formam a primeira fila. Dennis Holger e Frederic Vest, como eu disse, são os 2 pilotos da fila de número 2. A fila de número 3 é composta por Yuri Vips e Logan Sargent. Sargent de olho nele também, com Theo Pucher. São os 2 tentando incomodar o Drugovich, o líder do campeonato, que larga na 8ª posição. A fila de número 5 tem Marcus Armstrong, segundo mais rápido no quali. Ayumi Iwasa é o 10º, pole position de amanhã. Liam Lawson e Ehan Daruvala formam a fila de número 6. Fila de número 7 tem Ollie Caldwell, piloto da Campus Racing, ao lado de Richard Verschoor da Trident, na 14ª posição. Em 15º, Marino Sato e o Tiembo Lukbasio com a equipe do Fittipaldi na 16ª posição. Na Vanna Mesfort Racing temos David Beckman em 17º e Callum Williams em 18º. Clement Novalak, o companheiro do Drugovich, na fila de número 10, ao lado de Roberto Merri, ex-Fórmula 1 inclusive. Roy Nissany, sim, lá atrás, para variar, em 21º, ao lado de Amaury Cordel. Você tem o convite aberto, hashtag F2 no Band Esportes, para participar com a gente. Inclusive vou até deixar ali, ó, acima, no seu canto superior direito, acima do Band Esportes, a hashtag para você ficar à vontade. Nós vamos para a formação e vamos para a volta de aquecimento de pneus. Vou aproveitar para trazer Thiago Mendonça, Ricardo Molina, meus parceiros aqui para transmitir. Boa tarde para vocês. Muito boa tarde, Pedro Martelli. Boa tarde a você que gosta de automobilismo. Vamos acompanhar esta corrida com pista seca. Segundo os meteorologistas da própria Federação Internacional de Automobilismo, a chance de chuva a partir de agora é baixíssima, apenas 10%. Então, nós teremos essa corrida realizada com pista seca, com difíceis ultrapassagens. Para o Enzo Fittipaldi seria importante uma boa largada, porque aí ele toma a posição do Durham e mesmo com um carro menos competitivo, com um carro da Charrua, ele teria condições de se defender e quem sabe brigar pela vitória. Vamos ouvir os pilotos. A gente vai ter que ser bem inteligente na estratégia. Eu sou muito rápido na chuva. Não importa se tiver chuva ou seco, a gente tem que fazer o melhor trabalho. Parece que vai chover, eu adoro a chuva. Vamos tentar colocar tudo junto. E tentar pilotar bem amanhã. A gente tem um bom acerto para a chuva e estou ansioso para isso. É uma pista difícil, principalmente para ultrapassar, então eu espero que o nosso pacote seja benéfico e tudo corra bem para o meu lado. E de forma geral, Pedro, os pilotos falando de chuva, né? Era a expectativa ontem, de fato choveu hoje pela manhã, mas surpresa, pista seca.
Ricardo Molina, boa tarde a você, Molina, tudo bem? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Thiago. Uma análise rápida antes da largada. Temperatura de pneu temperatura de pista 31,8, bastante amena para esses pneus mais duros. Não devemos ter problema de desgaste acentuado, porém, sempre confiamos na habilidade do Drugovich de manter esses pneus vivos e fazer um ataque no final, como vem fazendo no campeonato todo, e torcendo aqui para o Enzo dar mais um show, largando na primeira fila, quem sabe até roubando essa posição do Durham. Aí você tem a aproximação de Jack Durham. Você ligado em todo o Brasil com a gente, tá chegando a hora, vamos para a largada da Sprint Race, a Fórmula 2 aqui no Band Sports. A bordo de Logan Sargent, terceiro na classificação do campeonato. Drugovich, 39 pontos à frente do Theo Puget, que é o segundo. São 173 pontos, Drugovich buscando a sua 8ª vitória na Fórmula 2. Larga em 8º. Enzo Fittipaldi é o segundo. Tá passando o Aston Martin, vai passar a bandeira verde. Vamos para a largada da Sprint Race na Hungria da Fórmula 2. As luzes sobem. Pé no porão, vambora. Baixa a viseira. Enzo Fittipaldi à esquerda do seu vídeo. Largou bem Jack Durham. Ele tenta fechar a porta. O Enzo Fittipaldi foi embora. Passou o tubarãozinho já para assumir a primeira posição. Que belíssima largada do Enzo. Ele vem para a freada na primeira curva. De olho também no Drugovich. Contato para cima do Drugovich. Se sustenta na 5ª posição. Uma boa largada do Enzo. Já assume a primeira posição. Jack Durham tenta a resposta. Vem para travar tudo e mais um pouco. O Enzinho passou. Passou o Enzinho. Tem que voltar para a pista o Enzo Fittipaldi em terceiro, hein? À frente do Frederic Veste. Drugovich já é o 5º. Uma boa largada do Drugovich. Estou aguardando para saber a situação do carro. Ele teve um contato na curva de número 1. O Veste passou também reto, hein? Temos 2 brasileiros agora. Um na frente do outro. Enzo Fittipaldi é o terceiro. Drugovich é o 4º. Que largada movimentada, hein? Durham conseguiu assumir a primeira posição e no que ele tentou atacar o Enzo Fittipaldi, o Enzo teve que frear, travou tudo e acabou escapando da pista enquanto nós temos o safety car, porque Dennis Hauger, o piloto azarado no ano na Fórmula 2, hein? Atravessado o Dennis Hauger na Hungria. Euforia e frustração nessa largada, Pedro, com o Enzo Fittipaldi indo a ponta, mas acabando com... Vamos ver o Sargent. I'm out. I think I broke my thumb. Okay. Can you get back to the pit? Aí o Sargent reclamando, né, dizendo, ó, tô fora, e os caras falando, não, vem pro box, você consegue trazer pro box, e ele vai trazendo. Importante, porque ele é o adversário direto aí do Drugovich pela luta pelo título, né? E a equipe lamentando bastante. Ele vai conseguir levar para os boxes, mas difícil que continue, hein? Ricardo Molina, eu acho que a definição é essa. Uma euforia pela ultrapassagem do Fittipaldi, que largou muito bem. Depois, na hora da defesa, com o Jack Durham, ele acabou escapando, hein? Passou um pouquinho do limite na frenagem, faz parte, tentou definir ali a liderança, mas vamos ver como é que foi esse toque, porque o Drugovich largou lá por dentro e de repente ele aparece lá na frente, mas ele teve um toque. Vamos ver com quem que foi. Eu fiquei com a impressão de ter sido justamente com o Logan Sargent, viu? Ele freia por dentro. O Sargent deu uma viajada. E foi com o Sargent mesmo. E lá atrás o Puget se enroscou com o Hauger, hein? Ó, o Enzo passou do ponto. Pouca coisa, mas o suficiente para espalhar e perder 2 posições. Aí o problema é esse pneu como fica para o restante da corrida também, né? Com a câmera do Sargent, a gente vai ver, na minha percepção, ele joga o carro para cima do Drugovich, que já tinha ocupado o espaço. E ele toma outro toque por fora e destrói a convergência do pneu. Acho que ele não volta mesmo, vamos ver. A minha preocupação talvez seria só... ele é fechado também, né, pelo Hauger. Eu estou preocupado e queria ouvir vocês, porque na câmera do Logan Sargent, o Drugovich não aparece em nenhum momento a não ser na freada. Ele freia agressivamente. Isso poderia ter algum problema? Tá legal, tá limpo aí? Se ele atingisse o Sargent... É apenas um urro. Dennis Hauger. Se a gente tem a sequência desse lance com o Drugovich olhando para cima do Sargent, o que eu não acredito que aconteceria, aí você poderia
isso, mas eu acho que quem virou para cima dele foi o Sargent, que estava ensanduichado pelo Holger. Então, assim como a direção de prova, na verdade, os comissários entenderam que foi um incidente de corrida, eu também acho um incidente de corrida. O Molina, acho que é bem por aí mesmo, e eu vou relembrar algo que a gente vem discutindo várias vezes. O Drugovich, em muitas etapas, ele está sendo muito cauteloso, ele está fugindo de briga. Na Áustria, ele fugiu, inclusive, de briga no sentido de disputa por posição. Na Áustria, você vê ele deixando o Sargent passar, deixando no... Claro, não é que o Drugovich está permitindo com que qualquer piloto ultrapasse ele, mas ele está evitando... Drugovich just fired it on everyone, bro. O Sargent dizendo aí que o Drugovich jogou o time de todo mundo. Então, mas eu ia dizer isso, ele vinha evitando esse tipo de disputa, muita gente em outras etapas, em Silverstone, jogando para cima dele. E agora a única coisa que ele fez foi ser um pouco mais agressivo. Então, segue o baile, vamos embora. Quarto colocado, eu acho que é nessa linha, Molina. Depende muito da interpretação do comissário. Na minha opinião, ele foi para dentro com duas rodas na zebra e estava na posição dele. Tanto é que quando o choque acontece, a roda do Sargent dianteira bate no side pod, quer dizer, ele já tinha passado. Minha preocupação é exatamente essa. Com que força foi esse choque e se não prejudicou, de repente, o radiador do Drugovich, vamos acompanhar. Eu não sei se o Enzinho, no que ele passou reto, talvez acabou de largar, né? A temperatura não está ideal, tentou frear num ponto que ele estava acostumado a frear nos momentos, ele acabou passando. Pode ser alguma coisa em relação a isso? E o Durham, sem interromper o bate-papo de vocês, mas o Durham também travou, né Molina? Exato. Então, pneu frio, a temperatura está mais baixa, ela está a mesma temperatura do treino livre de ontem. Então, pegou aí o pessoal desprevenido, realmente não tinha temperatura suficiente para dar aquele freadão e definir a primeira posição. O Enzo acabou saindo pior, mas não está perdido não. Está ali em terceiro, com o Drugovich em quarto, torcer para que o carro dos dois esteja em condição de atacar os pilotos da frente. Mandar Alex Bonan, Chitarelli, Laurindo, Edson Benítez, muita gente chegando na hashtag F2 do Band Esportes, enquanto nós temos esse Aston Martin ainda embora, hein? O Vantage vai embora. E aí, quando decidiu o Jack Durham, tem que ver a hora que ele vai dar o pé. Momento que decidir para a relargada, nós estamos ainda na terceira de 28 voltas. É a Sprint Race, você curtindo somente o comecinho dessa corrida com Fittipaldi em terceiro, Drugovich em quarto e foi embora o Jack Durham. Vamos para a relargada, Jack Durham é o primeiro. O Vips já ficou um pouco em relação ao Jack Durham, hein? Conseguiu abrir um pouquinho o Jack Durham nessa relargada. Fittipaldi e Drugo, os dois por enquanto na terceira e na quarta posição. Será que vai ter brasileiro? Acho que nunca, né? Jamais. Drugão, se vira. Bem por aí. Vamos lembrar de um duelo de brasileiros aí? Senna e Piquet, em 1976, pronto. Então, terminou em palavrões com as mãos. Não é nesse nível, claro, né? Não tem rivalidade. Os dois são parceiros, se conhecem, enfim, não tem problema nenhum. Mas na pista é isso aí, a disputa é intensa. No momento, os dois estão tendo um Vips que está barrando bem a passagem. Primeira volta horrorosa do Vips, o Durham está indo embora. Talento Yuri Vips, realmente o piloto da Raikkonen Grand Prix ficando atrás do Jack Durham, hein? O curioso é que o Durham largou nessa posição em função dos problemas de ontem, né? Ele tinha feito a volta rápida, não conseguiu uma segunda tentativa porque o carro quebrou e largou na pole. Aí você curtindo, vamos curtir o onboard de Enzo Fittipaldi. Daqui a pouco. Bem na hora que a gente ia curtir a tocada do Enzo Fittipaldi. Aí nós passamos para o Merck também, disputando posição. E o Enzinho está muito próximo do Yuri Vips, hein? Olha, Pedro, torcer pro Merri agora. Somos Espanha até o final. Ele está segurando o Pourchaire e quanto mais ele segurar, que me perdoem os fãs do Pourchaire, quanto mais ele segurar o francês, melhor para nós. Melhor volta do Jack Durham a 1.6 do Yuri Vips. Se o Yuri Vips não melhorar o ritmo, vai embora e vai começar a ter muita facilidade lá à frente. Devemos ter abertura de asa disponibilizada pela direção de prova na próxima volta. Novalak ultrapassou o Renissane lá atrás, é o 19º.
Esse resultado ampliaria a vantagem do Drugovich de 39 para 44 pontos em relação ao Theo Pourchaire e para 60 pontos em relação ao Logan Sargent. Olha, o Enzo, enquanto acompanha o Juri Vips de muito perto, ele vai sacrificando seus pneus dianteiros. Nessa configuração de muita asa, o que acontece quando você segue de perto? Você perde o fluxo na tua asa dianteira, o carro começa a empurrar, começa a sair de frente e vai superaquecendo. Tem que definir o mais rápido possível. Vem muito próximo o Enzo Fittipaldi do Juri Vips. Está muito mais lento o piloto da Rai. Não só em relação a Jack Durham, como também de Enzo e o Drugovich. O pessoal que vem atrás está num ritmo muito melhor. Eita. Fica difícil, né? Novalak. Com um pneu a menos, o Novalak vai ser ultrapassado pelo Roy Nissany. Que está com a asa quebrada. O que será que aconteceu, hein? Fica essa dúvida. Daqui a pouco a gente vai ser chamado de maldoso, viu? Ó, o Juri Vips. Melhor volta do Juri Vips. Vem a resposta, será? E agora a gente vai ter a abertura de asa móvel, né? 1:33.5. Ih, olha lá. Dani Novalak. Houve uma colisão. Olha, o Drugovich, eu tô pensando aqui no que o Molina falou, ele estava muito próximo do Enzo. Eu não sei se pensando nisso, ele que é um dos magos de administração de pneus, ele e o engenheiro dele, tirou um pouquinho o pé para sair um pouco de trás do Fittipaldi. Seria por isso, ô Mendonça, talvez? É um bom ponto, pode ser sim. Pode ser que ele tenha dado um refresco aí, já que percebeu que seria muito difícil ganhar a posição em condições normais numa pista de tão complicadas ultrapassagens. E como a gente disse no Supermotor, referindo-se à Fórmula 1, talvez o desgaste mais para o fim da prova ajude a criar mais pontos, né, para mais ultrapassagens. Talvez o Drugovich aposte até nisso, então um carro mais competitivo no final. Aí o Roy Nissany e o Clement Novalak parando nos boxes. Rodas da Oss Racing. Essa aí, sem pneu, Novalak fritando a embreagem, hein? Então, Novalak vai sair de pneu macio para quê? Para tirar a melhor volta de qualquer um que não seja o Drugovich para ajudar no campeonato. Porque ele não vai estar entre os primeiros com certeza e a volta dele não vai contar ponto. O Enzo partindo para cima. 1:33.1. Melhor volta no momento é de Enzo Fittipaldi. O Ale tá com a gente aqui fazendo uma pergunta. Já vou mandar para Thiago Mendonça e Ricardo Molina, porque eu acho que vai ter disputa por posição. Vem para ataque o Enzo Fittipaldi, hein? Vem mais rápido o Brasil em relação a Juri Vips. Drugovich vai sendo carregado também. Vem junto. É a disputa pela terceira posição e pela segunda. O Vips em segundo, ainda muito longe do Jack Durham. Esse foi um incidente que gerou o problema na roda dianteira direita do Novalak e a asa do Roy Nissany. Essa fritadinha do Novalak. Fritou, saiu de frente, pegou o Nissany. Diria eu que dessa vez o Nissany não teve culpa. Mas é aquela coisa, né? É magnético, né? As coisas acabam acontecendo mesmo quando o cara atrai, né? Culpa. Ele tá sempre no lugar errado, na hora errada. Exatamente. Fusão tem nome. A instante-se na última curva de abrir a oitava volta, Juri Vips. Jack Durham já abriu. Inclusive agora a volta de número 8, com a melhor volta. Veja como já tem asa móvel Enzo Fittipaldi e o Drugovich. 1:33.0, esse é o tempo de Jack Durham. Vem próximo o Enzo Fittipaldi, buscando essa segunda posição. Eles vão agora para o trecho de reta mais longa e o Pourchaire vai em cima do Merck, hein? A tomar a posição por dentro, forte para cima do ex-piloto da Fórmula 1. Boa ultrapassagem do Merck. Ou melhor, do Pourchaire em cima do Merck. Tá vendo a repetição da largada? O Theo Pourchaire, ele teve que escapar da confusão, por isso que ele caiu de 7º para 15º. Então, de novo, não vejo erro nenhum do Drugovich. Foi por dentro, o carro espalhou, mas ele já tinha passado o Sargent. O problema é que o Sargent não conseguiu fugir, porque tinha o Hauger do lado. Exato. Então, ensanduichou.
Tá claro, nessa imagem aérea, olha aí, vamos ver em investigação o incidente do Nissany com o Novalak. É o outro MP. Surpreender o total de números, né, de 0 pessoas. Essa imagem aérea me deu a percepção que o carro do Drugovich deu uma espalhada, mas de qualquer forma ainda é o Sargent quem vira para cima dele. Aí temos uma punição para o Novalak, 10 segundos. Pergunta que fazia aqui o Ale era, ele, claro, enquanto muita gente vem acompanhando a Fórmula 2 e cada vez mais, graças a Felipe Drugovich, a Enzo Fittipaldi, restam algumas dúvidas. Enquanto a melhor volta é de Jüri Vips, um paralelo ele pede aqui das equipes da Fórmula 2 com a Fórmula 1 para se ter uma ideia, por exemplo, do porquê que o Enzo é tão elogiado pela performance dele com esse carro da Charrus, mais ou menos que equipe seria do Drugovich e por aí vai. Na verdade, não tem muito paralelo, né? É uma difícil, categoria, né? que tem os mesmos carros, os mesmos motores, mas há uma diferença grande de material humano e de orçamento, né? As equipes maiores, as equipes principais, têm mais dinheiro para trabalhar nesse carro, para ter melhores engenheiros. Então, tudo isso acaba fazendo a diferença na hora de botar na pista. Aí o Novalak cumprindo a punição de 10 segundos dele e vai voltar para a pista. Mas, de qualquer forma, é isso. E a Charrua é uma equipe que há muito tempo não mostra serviço, há muito tempo não tem bons orçamentos, há muito tempo não tem grandes profissionais e vai recuperando terreno graças ao trabalho que ele, Enzo, fez ao lado do Sargent o ano passado na Fórmula 3 e agora também na Fórmula 2. O Jüri Vips chegou no Jack Durham, hein? Quem diria? Vantagem que era de 1,6, agora cai abaixo da casa de 8 décimos. Ou o Jack Durham começou a ser mais lento, ou o Jüri Vips botou o ritmo que era esperado dele. Acho que pela volta mais rápida do Jüri Vips, gostou mais de ficar tão atrás em relação ao Jack Durham. Eu quero mais é que esses dois disputem mesmo a ponta, entendeu? Se desgastem, destruam os pneus para que o terceiro e o quarto herdem essas posições sem ter que se esforçar demais. Claro, a gente brinca, mas o Vips fez 2 voltas, 3 voltas muito boas, está se aproximando do Durham e quem sabe tenhamos aí uma disputa em 4 pilotos pela liderança. O Nissany voltou para os boxes, essa eu não entendi muito bem. O Pucher veio para ultrapassar o David Beckman, já é o 14º. Vale lembrar que na Sprint Race os 8 primeiros pontuam. Foi pro mergulho e foi embora. Perdeu o embalo no campeonato, Theo Pourchaire, mas a verdade é que é um baita piloto, né? É um baita piloto, está só na segunda temporada dele. Essa segunda metade de ano não tem sido a ideal, mas eu tenho certeza que ele está ainda a andar muito bem. Ele mesmo dizia, né, que de cabeça ele ainda não está muito legal, ainda não consegue ter a concentração necessária para repetir os desempenhos com mais consistência, mas é um piloto que a gente pode sim colocar no futuro como um grande talento para a Fórmula 1. Se não for campeão esse ano, acho que pode brigar pelo título também em 2023. Olha, uma curiosidade que está acontecendo bastante com o Jüri Vips é que ele chega a baixar da casa de 1 segundo em relação ao Jack Durham no segundo e no terceiro setor, ou melhor, no primeiro e no segundo setor, mas ele sempre chega na última curva, no momento da detecção para ver se ele vai poder abrir a asa, sempre acima de 1 segundo. Aí você vê o Jehan Daruvala sob ataque de Marcus Armstrong. O problema, Pedro, é você acompanhar os carros da frente muito próximo. Você perde o fluxo na asa e vai perdendo nas curvas. Sai um pouquinho de frente, sai mais um pouco, perde a distância e não é suficiente. Não peguei esse rádio do Daruvala. Olha, no momento o Enzo chega bastante próximo do Vips, está a menos de meio segundo. Jack Durham é o primeiro, passou Jüri Vips. Vem muito próximo o Enzo Fittipaldi. Melhor volta neste momento. Sai do Jüri Vips e vai para Clement Novalak 1:32.2, está de pneus macios.
Menos de meio segundo. Pode ser agora a ultrapassagem do Tubarãozinho, que vem carregando a Charrua para cima do piloto da Hightech Grand Prix. É o Verschoor com advertência de track limits, hein? Olha como vem próximo o Enzo Fittipaldi. Ele vai ter um novo trecho para abrir a asa. Vem muito perto o Enzo, tentando buscar ultrapassagem para cima do Juri Vips. Ah, olha aí o problema do Daruva. Desgaste do pneu dianteiro direito, bem pro esquerdo também. Levantando bolha. Realmente sai bastante de frente o carro da Prema. Não precisa nem do rádio mais, né? Pois a imagem já resolve. E nisso o Drugovich não chega perto do Enzo, vai mantendo os pneus. Ainda podemos ter muita surpresa no final da prova. O Drugovich sempre tem um plano. Ele vai deixar para o fim da corrida. E temos a volta mais rápida nas mãos do Novalak nesse momento, né? Como você previa, Pedro, isso ajuda muito o Filipe Drugovich, sem dúvida alguma, porque é um ponto que os adversários deixam de ter, sim, numa classificação que vai beneficiando bastante o Drugo, né? Ele vai, como eu disse, chegando a 44 pontos de vantagem sobre o Pourchaire e 60 sobre o Sargent. O Ranil pergunta aqui o que aconteceu com o Bochung. Segue fora, substituído pelo Roberto Merck na Campus Racing, ainda com problemas no pescoço, ainda com dificuldades de resolver essa questão nas vidas. Não consegue voltar a correr o Bochung. Jack Turhan já abriu a 13ª volta de 28. Enzo Fittipaldi de novo de asa aberta. Vem tentando se aproximar enquanto o Drugovich vai cadenciando o ritmo. É que quando ele chega também no aproximar dessa curva 1 e aí eles vão para um outro trecho de abertura de asa, a reta é um pouco mais curta, né? Ó, o Marino Sato tentando defender a posição. Tem o Pourchaire. Uma boa corrida de recuperação do francês. Ele vem para tomar a 13ª posição. Já é de Theo Pourchaire. Belo mergulho, hein? Ainda fez a curva sem tomada, tracionou bem, não teve nenhuma chance de resposta para o Marino Sato. O Drugovich precisa tomar cuidado, porque o Vesti está a menos de um segundo dele. Não pode se permitir esse ataque, porque quem largou em oitavo está em quarto e abrindo para 44 pontos. Que resultado excelente para quem estava largando tão lá atrás, né? Ele fez uma bela classificação, na prova sprint fica prejudicado. Ó, ele já deu uma... Desculpa, Molina. Não, continua. Por favor. Então, saindo dessa prova curta com mais pontos ainda, é uma prova menos e muitos pontos a mais. Essa é a tônica da disputa pelo campeonato. Olha, o Verschoor, que está em 10º lugar, tomou uma bandeira preta e branca por track limits. Então ele é mais um cara aí que pode ser punido e dar uma posição a mais para o Pourchaire nessa briga. Lembrando que só os 8 pontuam, né? Só os 8 primeiros. O Drugovich já começou a acelerar um pouquinho mais, ele tinha 1.3, agora vai tentando buscar essa casa de um segundo e o Vesti chegou, hein? Tem que ser nessa volta. Era Flying Lap, ele vai alternando. Drugovich por enquanto o quarto, Enzo Fittipaldi o terceiro. Podemos ter uma dobradinha de brasileiros no pódio nessa Sprint Race, já na metade da corrida inclusive. Você participando na hashtag F2 do Band Esportes, o João Vitor, o Alan Guimarães, Augusto Siller, Drugo Milgrau tá com a gente, Anderson Santos, Marco Túlio. Você fica à vontade para fazer a transmissão conosco. Aí a pressão do David Beckman para cima do Marino Sato. Não é querendo ser chato com o Sato, mas comparar o desempenho dele com o Durham, ele que já está bem mais experiente que o piloto australiano, mas está tomando um vareio, dá até dó de ver essa comparação.
Ele que não tem nada a ver com o Takuma Sato, né? Nem o talento. O Takuma Sato é um pouco melhor, né? Venceu aí 500 milhas de Indianápolis só para colocar, além de ter não pode na Fórmula 1. Takuma Sato se referem ao Takuma Sato no Japão com aquela palavra que significa divindade. Ele é chamado de Sato-sama. Schumacher e Barrichello de novo não, hein, o Beckman e Marino Sato. Ai, ai, ai. Você viu como foi buscando o lado interno o David Beckman? O Marino Sato falou, eu já escolhi aqui por dentro, hein? Quem não lembra, hein? Olha como se aproxima David Beckman, vem por dentro, passou bonito. Sem asa, sem reta, sem problemas. Toma a 14ª posição do Marino Sato. A corrida chega num período bastante morno, né? Que é o esperado aí para Hungaroring. É muito difícil acompanhar de perto, mais difícil ainda ultrapassar. E olha, nós podemos estar vendo uma prévia do que vai acontecer no GP de Fórmula 1 de amanhã. Se o Russell conseguir largar e ficar na frente, olha só como é difícil de acompanhar, mesmo com o uso da asa móvel. Então vai ser basicamente uma procissão, esperando que os céus nos ajudem com pingos de água amanhã, não agora. Ou uma bela estratégia de troca de pneus. Está falando de carros que ultrapassam muito mais, né, Molina? Carros Exato. mais curtos e que ganham mais posições, que brigam mais na pista do que os de Fórmula 1. E note como a reta é muito curta, essa segunda aí. Você não tem tempo de, depois da freada, na retomada, fazer passagem. O Drogovic está a 6 décimos do Vest, enquanto o Fittipaldi está oscilando. Meio segundo, 4 décimos, já chegou muito próximo do Phipps e não consegue fazer a ultrapassagem. O que o rádio do Vest deve estar falando para ultrapassar o Drogovic é uma brincadeira, né? Com certeza. A arte quer mesmo que esse ataque aconteça para ajudar o Pourchaire, e a distância entre o Enzo e o Drogovic está aumentando de maneira desagradável, diria eu. Agora já está em 1.8. Vai aumentando demais. Com a gente aqui o Catu perguntando se esses carros são híbridos. Não, né? Não. Ainda não, né? É um turbão. Gerson, Edemiro, a Camila, muita gente torcendo aqui pelo Drogovic. Ele é o quarto, Enzo Fittipaldi na 3ª posição. Aí tentamos se aproximar o Enzinho. 16 de 28 voltas. Aí a questão que a gente tanto fala, ó, ele está a menos de 7 décimos, de asa aberta, numa reta, para cima do Juri Vips. Quando ele se aproxima muito, inclusive faz a diferença cair a menos de meio segundo, a próxima reta é muito curta. Aí você vai ver o ataque por fora do Marcus Armstrong. Tentando tomar a posição, Richard Verschoor tomou 5 segundos, mais 5. Olha o Armstrong vindo para cima do Daruvala. Tá sem pneus, tá descalço Jehan Daruvala. Tem um cara que não sabe e não consegue administrar pneus, é esse, Jehan Daruvala. E junto com o Armstrong, vem logo atrás Ian Lawson. O Daruvala desse jeito ele não termina a corrida. Fritando desse jeito vai acabar com os pneus dianteiros. O Lawson, que veio mais poupando, mais quietinho e vem subindo no campeonato, fez uma etapa da França magistral, vai mostrando o desempenho aqui na Hungria também. Grande abraço ao grupo Movidos por Motor aqui, muita gente torcendo pelos brasileiros na Fórmula 2. Você vê como é difícil, Pedro, mesmo com toda a dificuldade, tá aí o Daruvala segurando os caras. Sim. Qualquer outro circuito, ou melhor, a maioria deles, olha como ele tem que frear antes, né? Freia muito antes o Jehan Daruvala. Tudo bem que estava por dentro, já exige que freie um pouco mais à frente, mas aí ele, de asa aberta, não consegue fazer a ultrapassagem ao Marcus Armstrong. Nossa. Até o Armstrong fritou, senão ele ia bater no Daruvala. Pois é, deixou um flat spot bonito no dianteiro direito aí. Daruvala vai ter muitos problemas. Temos muitas voltas, né? Mais 10 voltas até o final.
E mais uma vez o Vest volta acima da casa de um segundo em relação ao Drugovich. Olha a corrida de recuperação do Theo Pourchaire. Tem que tomar cuidado para não sofrer o contato, hein? Pourchaire e Beckman. Ou melhor, Callum Williams. Beckman foi a última vítima. Cuidado com o piloto francês. Agressivo o Theo Pourchaire. Ele apontou o carro para tentar a posição do Callum Williams. Uma briga bonita, porém perigosa. O Callum Williams não deixa o Pourchaire passar. Muito agressiva essa briga entre os dois. Momento do Pourchaire ali por fora, vocês viram, né? Ele começou a dar uma mexidinha pro lado para ver se o Callum Williams se intimidava, nada disso. Olha, o Theo Pourchaire deu uma viajada agora, porque ele tentou um jogo de intimidação com um piloto que não tem nada a perder no campeonato e ele tem tudo. Sim. Precisa tomar muito cuidado com o movimento que você faz de cutucar a onça com vara curta, porque a onça pode te dar uma patada. Olha lá. É por aí mesmo, né, Mendonça? Eu penso um pouco diferente do Molina. Eu acho que se você der muito mole, os caras vão te comer vivo. Então, eu acho que o que o Drugovich fez na largada, o que o Pourchaire fez aí, é importante para sinalizar que você também não tá... que você é meio muito louco também, sabe? Você também, se precisar bater, você vai bater. Então, eu acho que se o piloto mostrar que ele tá com medo, que ele tá com receio, eu acho que as coisas vão se complicar. Léo Martins, tem parada obrigatória? Sim, só que não hoje, amanhã. Na corrida principal, aí sim eles têm que fazer uma parada obrigatória. Hoje não. Olha o Daruvala, ele se choca com o Marcus Armstrong. Foi muito mal agora o Daruvala. Se choca com o Marcus Armstrong, passa Liam Lawson, passa o Iwasa e o Armstrong vai perdendo posições. Com todo respeito, achei que foi muito mal agora o Jehan Daruvala. Não dá, né? Você tem que entender também a sua capacidade, o momento que você está vivendo. Não tem condição. Ele se defendeu o quanto ele pôde de forma muito justa. Essa não foi. Vamos ver a suspensão dos dois. Meio carro à frente, ô Molina. Meio carro à frente, o Marcus Armstrong. Olha, o impacto foi forte na traseira direita do Armstrong. Vamos ver se ele não sofreu dano. E como é que essa dianteira do Daruvala suportou, também não sei. Bela pancada. E agora o Armstrong dá uma espremida no Iwasa para fora. É assim que faz, Thiagão? É isso aí, tipo, É assim que parte, Mendonça. Liga aí. 19 de 28 voltas. O Jehan Daruvala descalço segurando todo o pelotão. Ele já está 7 segundos em relação ao Vest. É questão de tempo para ele ser ultrapassado. O problema é que ele... Whatever the f I do, I always don't have any fronts. The joke. É difícil o rádio do Daruvala, que eu entendo menos. Talvez vocês possam me ajudar, mas o que eu entendi foi que ele reclamou mais uma vez da parte dianteira do carro e disse que é uma piada o que fez o Armstrong. Além dos PIs, né? Além das censuras. Sim, essa a gente entendeu assim. Essa entende perfeitamente. Por indução. Podiam fazer uma fórmula alternativa, né? Para começar, por exemplo, o grid de formação, Roy Nissany e Jehan Daruvala. E aí os pilotos vão entrando. Faz um campeonato à parte. Jesus Cristo, mas você quer o quê? O campeonato do Armagedon. Dick Vigarista. Muito cuidado. Callum Williams, porque Theo Pourchaire vem logo atrás, só que a briga é boa. Todos os 4 primeiros acima da casa de um segundo. Veste também os 5 primeiros. Provavelmente preparando o ataque, né? Dando uma distância, guardando pneus para o fim. O Drugovich está fazendo isso durante toda a corrida. Ele tem um plano. Muita calma que Drugovich tem um plano. E o plano do Fittipaldi é ficar em terceiro, que ele está fazendo muito bem. Olha, o Pourchaire precisa dessa ultrapassagem, porque vamos supor que ele pule aí com essa ultrapassagem para 12º. Tem 3 pilotos aí em risco, né? O Daruvala, o Armstrong pelo toque, né? Esses 2 pilotos se envolveram no acidente, e o Verschoor já punido. Então ele ganharia mais 3 posições, ficaria ali em 9º. E aí o campeonato, como está por enquanto. 4 pontos a diferença do Drugovich. Ele ganha mais 5. Tinha 39. O Jehan Daruvala, neste momento, está segurando o Liam Lawson. Vem muito perto o Liam Lawson. Vai abrir asa Liam Lawson. São 2 pilotos da academia Red Bull. Vem por dentro de novo o Jehan Daruvala, tentando defender a posição.
Pouquinho atrás ainda Liam Lawson. Impressionante como é difícil passar na Hungria. E vai estar sob investigação Jehan Daruvala e Marcus Armstrong. Tava demorando, hein, o meu comissário. O meu comissário, me ajuda aí, Molina. Eu sou do comissário técnico. Eu não me meto nesse negócio de desportivo, porque isso é um problema. Eu acho os comissários esportivos heróis, porque seja lá que decisão eles tomem, o outro lado vai ficar descontente. Então eles nunca conseguem agradar todo mundo. Um ex-piloto de Fórmula 1 fazendo a volta mais rápida. Roberto Merck, 1:31.9. Drugovich abaixo da casa de 1 segundo, veste também. Vai começar o ataque do pessoal lá da frente. Tchau, Jehan Daruvala. 10 segundos de punição. Bom, aí então são 2 posições para o Pourchaire. Ele vai para 11º. Eu tô aqui só na conta do Pourchaire. Eu tô marcando o cara. O Mendonça, uma marcação mano a mano com o francês. E tá certo, querendo ou não, o vice-líder do campeonato, né, Mendonça? É isso. Então a gente já vai prevendo se ele chega ou não nos pontos. O pessoal da Prema bem azedo ali nos monitores. Perderam o Hauger. Agora o Daruvala com uma punição de 10 segundos vai cair lá para trás. Era uma corrida boa pro Hauger, hein? Uma pena realmente o que aconteceu. Realmente a Prema não está performando bem na Fórmula 2. O que ela anda bem em todas as categorias, ela não consegue repetir na Fórmula 2 neste ano. O Daruvala nesse momento está terminando em 16º. É ruim. Um pouquinho, talvez 10º ainda. Mais alguém. Verschoor. De novo, meu amigo. O cara tá empilhando punição. Tomou 5 com 10, 15. Ele tá voltando no tempo, né? Daqui a pouco ele tá no qualifying ontem. Treino livre da Fórmula 2, Verschoor. Mais uma volta rápida do Roberto Merck, hein? Paulo Souza com a gente, Marco Abreu. O Edson Benítez. Lai, Francisco Borges. Muita gente curtindo na hashtag F2 do Band Esportes. O Drugovich está chegando no Fittipaldi. Menos de 1 segundo. Então, faltando 6 voltas, o plano do Drugovich vai ser colocado em operação. Poupou os pneus e agora vai partir para cima do Enzo. A diferença cai vertiginosamente em 6 décimos. O Yuri Vips ainda acima da casa de 1 segundo em relação ao Jack Turhan. Veja como já se movimenta o Enzo Fittipaldi para defender posição. Drugovich aparecendo no retrovisor do brasileiro. É uma briga bonita entre 2 brasileiros que vem fazendo muito barulho nesse ano, nessa temporada na Fórmula 2. Um levando nas costas a Lawson, por aí, Liam Lawson. Para ultrapassar o Jehan Daruvala. Fritou tudo o Jehan Daruvala. É difícil passar o indiano. Ele não cede. Marcus Armstrong vem forte também para tomar a posição do piloto da Prema Race. Agora vai. Foi embora tranquilo Marcus Armstrong. E o Asa também passa. Não dá mais para o Jehan Daruvala. Não tem condições de terminar uma corrida em posições de pontuação, os 8 primeiros com esse tipo de pneu. Ainda mais fazendo esse tipo de travada aí, né? Schumacher e Barrichello. Rubinho. Bem parecido. Foi valente o Lawson ali, colocou 2 rodas no limite do concreto, não foi nem da zebra. Será que o Theo Pourchaire foi agora para cima do Ken Alan Williams? Foi. Passou. É o 11º. 11º, a gente tem aí as 2 punições. Vamos lá, Thiagão. Tem o Daruvala sofrendo. Olha. Ele segura, pode... hein? Uma promessa de um fim de corrida emocionante na Hungria. Ele subiria para 9º, ficaria a 1 posição de marcar. É que o Verschoor já caiu dali. Então a posição do Verschoor ele ganhou já. Então ele ganha do Daruvala, vai. Vai para 10º. Ficou difícil ainda, Pronto, né? Mas 10. foi. A 2 posições da zona de pontuação, o Theo Pourchaire. Aí se aproximando do Drugovich, tentando buscar a 3ª posição do Fittipaldi. E aí o que acontece? Ele chega a meio segundo, 6 décimos, começa a ter aquele efeito da falta de fluxo de ar na asa dianteira e não consegue se aproximar mais do que isso. Mas a gente está falando isso faz umas 6 voltas, Daruvala. Não dá para o senhor terminar a corrida. Melhor abandonar. Poupa equipamento para amanhã, não tem jeito. Mas eles vão trocar os pneus voltar,
Será? A equipe não está muito afim. Nem. Olha a motiva. Vai voltar para tirar o ponto O Fischer passou o Callum Williams agora. da volta de alguém. O Caldwell, perdão. E vai ficar a uma posição de marcar pontos. São 4 segundos em relação ao Iwasa para 4 voltas. Ele tem que tirar 1 segundo por volta e ainda conseguir ultrapassar a Hungria. Tiagão, acho que a sua marcação, você pode agora deixar pelo menos o cara subir para a área. Então tá bom, já vou deixar o meu papel aqui de lado e vamos em frente. Se ele passar o Iwasa, o que eu vou escutar depois do Tiagão. João Carlos Matos, Robério Lessa, Márcio Caldas. Muita gente curtindo a Fórmula 2 aqui no Band Esportes F2 no Band Esportes. O Ian Randaruvala voltando de pneus macios. E ele sai do pneu novo dianteiro. É demais, né? Incrível. Bom, para quem criticou o Drugovich com aquele banzai no começo da corrida, foi a única chance que qualquer carro aí teve de fazer grandes ultrapassagens. O Porsche vem recuperando, porque ele tem um carro superior a todos os que ele passou. Mas o Drugovich veio de quarto, de oitavo para quarto nas primeiras voltas e depois os 5 primeiros não trocaram de posição. Ele fez exatamente o que tinha que fazer para quem queria ganhar mais pontos nessa prova. E o Iwasa está chegando no Marcus Armstrong, hein? Próximo do Marcus Armstrong, Ayumu Iwasa. Por enquanto, o último pontinho é do japonês, somando 2 pontos Marcus Armstrong. Jack Durham está somando 10 pontos. Lembrando que o Iwasa tem um carraço na mão, né? Fez a pole position ontem, enfiando 3 décimos em todo mundo e larga na frente amanhã. Ele falou uma coisa interessante, Molina, a questão dos pneus superaquecendo, né, que você destacou ao longo da classificação. Ele falou, a gente tinha um problema sério, que o nosso pneu não aquecia. Então, eles conseguiram o aquecimento ideal justamente porque eles estavam com problema de aquecimento. Funcionou a favor. Funcionou a favor. Mais uma investigação, de novo. Overshore. Será que está acontecendo, hein? Não serviu a punição de forma correta. Obrigado. Ele entrou pro box para trocar pneu, ele tinha 15. Provavelmente não cumpriu os 15. Pode ser. Foi 5, depois o dobro, mais 10, não deve ter cumprido tudo. Você curtindo o onboard da Ayumu Iwasa. Nossa, foi tão rápido que eu não consegui ver. Eles deram bandeira azul para o Novalak. Esse tipo de informação não costuma aparecer. Okay, no more track limits. We have black and white flag. No more track limits. O Caldwell sendo avisado de que ele não pode mais exceder os track limits, ele já tem a bandeira preta e branca, né? São 2 avisos, mais bandeira preta e branca, e se você errar de novo, aí você sofre a punição. Richard Verschoor agora com a melhor volta. Está a menos de 1 segundo e segue a menos de 1 segundo o Drugovich, mas não consegue se aproximar do Enzo Fittipaldi. O Porsche nesse momento também sozinho na pista, na 9ª posição. Ele chegou a reduzir aquela vantagem que tinha o Iwasa, né? Caiu para 3 segundos, ponto 2, mas definitivamente não foi suficiente. Já já o Jack Durham vai abrir a última volta enquanto o Drugovich tenta o ataque no finzinho. O Enzo Fittipaldi também está próximo do Yuri Vips. Será que teremos 2 brasileiros no pódio? Tem que ser agora para o Tubarãozinho, tem que ser agora para o Drugovich.
O Pucher 2,5 do Iwasa, hein? Vai pra área, Thiagão. É, meu amigo. Chegando. Ai, ai, ai. Acho que ainda vai ser difícil, mas fica de olho. Aí a aproximação do Drogovic. Já tenta apontar o bico do carro no espelho do Fittipaldi, provocar, tentar, quem sabe, um errinho do Tubarãozinho. Aí a briga entre os dois brasileiros. Vem próximo o Drogovic, hein? Crianças, comportem-se na última volta. Por enquanto, o pódio tá na casa. Exatamente. Tem só um troféu e sabemos o destino. Então, vamos cuidar dele. Não tem asa o Enzo Fittipaldi, asa aberta, mas tem o Drogovic, vai se aproximar muito do brasileiro. Incidente entre o Daruva lá e o Oli Caldwell será investigado depois da corrida. Ó, o Iwasa, hein? Grudou no Armstrong, mas não tem mais nenhuma zona de asa móvel. Vai ter que ser na É no raça. braço, hein? Banzai e Ayumi Iwasa. É agora ou nunca. Mas essa briga pode prejudicar bastante as nossas expectativas para o campeonato. Eles têm que ficar nessa posição ou invertido. 1.3 o Pucher, Ai, 1.2. Jesus. Estamos na última volta. Thiagão tá correndo, já tá lá na área. Tá na marcação de novo pro Theo Pucher. Pra que eu fui abrir a minha boca? O último na zona de pontuação, por enquanto, é Ayumi Iwasa. Aí você com o Jack Durham. Deu uma bobeadinha na largada, mas conseguiu reassumir a primeira posição. Vem Jack Durham. Vem o Rookie, vem o piloto australiano. Para receber a bandeira quadriculada, vem para a vitória na Hungria. Para vencer a Sprint Race, Jack Durham. Cruzando a linha de chegada logo atrás dele, Yuri Vips. Enzo Fittipaldi. Que belíssima corrida do brasileiro, chegando na terceira posição. É pódio para Charrua. Drogovic largou em oitavo, chega em quarto. Chega a mais 4 pontos de diferença na tabela de classificação. Belíssima sprint race para Felipe Drogovic e para Enzo Fittipaldi. O Pucher em nono, hein? Theo Pucher cruza a linha de chegada em nono. E por uma volta ele não vinha para atacar o Ayumi Iwasa. Brilhante o desempenho do Jack Durham, que chega à sua segunda vitória nessa temporada, soma mais pontos. Yes, mate. Boom. Beautifully managed, mate. Great race. Good job. Yes, boys. Oh, yes. That was mega. Thanks so much, eh? May the car was just up. E a equipe parabenizando o Jack Durham pela administração que ele teve da corrida e ele retribuindo o agradecimento, dizendo que o carro estava simplesmente fantástico. Mas grande corrida do Jack Durham, vamos lembrar, é o segundo melhor estreante no campeonato. Ele só está atrás do Logan Sargent. A gente até esquece que esses caras são estreantes. O Durham acaba passando o Liam Lawson no campeonato por muito pouco. Ele marca 10 pontos ao Vips. Second leg. Well done, Yuri. P2. Well done. Yeah, thanks, guys. Good result. Same again tomorrow. Yeah, I know we have a bit of work to do for tomorrow, but well managed. Really good job. Yeah. Tá aí o Yuri Vips também celebrando com a equipe o segundo lugar e já pensando na prova de amanhã, né? Com isso, nós temos mais uma vez o Enzo Fittipaldi subindo ao pódio numa sprint race. Tá certo que ele largou em segundo e a gente ficou na expectativa de uma vitória, mas, cara... we were so much quicker than fifth. I made that mistake in lap one. That cost us the victory. Sorry about that, guys. O Enzo disse que estava mais rápido, muito mais rápido que o Vips e se desculpa aí pelo erro cometido na primeira volta. E era realmente isso que ia falar. É uma pena, cara, porque ele estava muito mais rápido. É o circuito que não permitia as ultrapassagens, mas a bordo do Macharru, disputando essa segunda posição em qualquer outro circuito, com certeza ele ia conseguir a ultrapassagem. Enfim, nada paga o belíssimo trabalho que ele faz a bordo da Charrua. E o Drogovic segue pontuando, hein?
E poderia ter brigado pela vitória, como ele mesmo mencionou no rádio, né? Esse foi um trecho importante também. Cheers for the mega car. You boys gave it to me and I gave it back to you, so awesome job. E mais uma vez o Durham na sua lua de mel com a equipe Virtuose, que entrega a ele um carro de fato bastante competitivo. E o Drugovich, ele chega à sua 16ª corrida pontuando de 18 corridas no ano. Impressionante. Só que, na verdade, quando entramos na 9ª etapa, né? Agora, como a gente está na 10ª etapa, nós vamos para 19 corridas, porque a 20ª acontece nessa madrugada. E ele com 17 corridas pontuando. É impressionante mesmo. É assim que se ganha campeonato. Ganha quando dá, marca ponto sempre que possível. Consistência é o nome do jogo. E pontuando bem, né? Pontuando sempre bem. Aí a chegada de Jack Durham, vencedor dessa Sprint Race. O piloto australiano de apenas 19 anos, fazendo a sua estreia na Fórmula 2, fazendo a sua estreia na Virtuose. E o pai dele, Sr. Durham, claro, gostando muito. E feliz da vida, sorriso estampado no rosto com a vitória do filhote. Que a gente ficou olhando tanto para Jack Durham, Enzo Fittipaldi, Theo Puchet, Drugovich e companhia, que a gente esqueceu que a má sorte do Yuri Vips, pelo menos, aos poucos, parece que vai indo embora. Conseguiu um pódio. Isso é uma temporada de construção de caráter para ele. Isso. Né? E em todos os sentidos, né? Depois daquela bobagem que ele cometeu, vai tendo que se reinventar, e pelo jeito esse estudo mental dele mesmo, o autoconhecimento, está fazendo bem na pista. Cumprimentos para Jack Durham, para o Yuri Vips. Inclusive esse capacete, enfim, depois de toda a situação até que o Molina mencionou, é bonito, hein? É lindo, né? Você vê o tecido ali de carbono aparecendo com o brilho do sol, é muito bacana. Ali, cumprimentando o VIP, estava o Marco Asmer, que foi um belo de um kartista, piloto também. Fazia tempo que eu não ouvia. Tirando a foto com o Enzo Fittipaldi, ó. Fãs do Tubarão. Ele é muito forte, principalmente com a geração mais nova, né? O Enzo Fittipaldi conversa muito com essa geração. Eu sei que ele vai entender a piada, mas ele conversa com essa geração porque ele conversa assim mais próximo, né, na altura. Né? Então eu sei que ele para piloto é um benefício, né? Eu sei que ele vai entender a piada e vai gostar. A pesagem do Jack Durham, e aí tá o Enzo Fittipaldi também para pesagem. Eu hoje não vi o Pietro Fittipaldi ainda, hein? Será que tá na reunião de equipe? Estão tentando entender o que a atualização da Haas não funcionou, que os carros não estiveram em lugar algum e tinham muita esperança para Hungaroring. Estamos acenando de volta aqui, Enzo. É bom você falar para ele que você era bem mais rápido. Deixe claro. Isso. Laura Winter entrevistará Jack Durham, Enzo Fittipaldi e Yuri Vips. É a segunda vitória sua nesse ano. Você teve que ultrapassar o Enzo de novo na largada. Obviamente não foi a largada ideal. A gente perdeu a posição para o Enzo, os pneus não estavam aquecidos o suficiente, a gente derrapou. E o Yuri passou a acelerar um pouco mais na parte final, nas últimas 10 voltas. Mas a gente soube administrar bem. Você mostrou muito ritmo no treino livre, depois se decepcionou na classificação. A gente tem um bom carro, ganha muita confiança com isso.
with the way things were going through practice. A gente poderia ter largado na pole. Back to what we know, and our pace seems to be right where it should be. E a gente voltou a ser porque a gente conhecia e o ritmo está muito bom. O campeonato está muito apertado, né? Com certeza, a gente tem que manter a unidade e seguir trabalhando. And back on the podium is Yuri Vips. Yuri, obviously P2 for you today. Just talk me through your race from where you saw it with Jack ahead of you and Enzo breathing down your neck. O que você acompanhou com o Jack na sua frente e o Enzo atrás? Foi tudo quanto a largada hoje. A gente teve uma boa largada. Tinha pouca aderência nas primeiras voltas, foi muito complicado, muitas pessoas fazendo erros, mas a gente conseguiu ganhar algumas posições. Você vai largar em quinto amanhã. O que é possível? Qualquer coisa. Ninguém sabe como é que vai funcionar o pneu macio amanhã. A gente vai precisar fazer uma distância grande neles. O pneu médio já teve uma degradação grande hoje. E vamos ver como é que vai ser a prova. 15 points or 12 points are separating such a small number of places within this championship. This has been a big boost to your championship standing today. Esse resultado foi um bom resultado para o seu campeonato. É mesmo? Well, it's close. It's close. You've moved up. Você subiu. Isso é bom, mas a gente tem que fazer um resultado bom amanhã. Thank you very much. Well done. Yuri Vips, P2. And finally, Enzo Fittipaldi joins me. Oh, it was a good start, wasn't it? You thought you'd got Jack. Just talk me through it. Yeah, it was a really good start. Foi uma boa largada. I had a lock up into turn 2. Eu acabei travando na curva 2. I lost the lead. Perdi a liderança. Foi difícil, porque na curva 2 eu tentei ser bem tranquilo na freada, mas a chuva lavou toda a borracha, então acabou travando o pneu. É uma pena. Se eu não tivesse feito esse erro, não tivesse cometido esse erro, eu poderia ter vencido, mas ainda é um terceiro lugar. Eu estou feliz, principalmente com a recuperação depois daquele erro. E bastante ansioso para amanhã. Mais um pódio para você, mas o Drogovic estava pressionando bastante, né? Eu acho que o Felipe tinha um bom ritmo no final, o Vips estava caindo um pouco, e aí nas últimas duas voltas eu estava tentando chegar no Yuri, mas é muito difícil com a administração dos pneus, especialmente pneu dianteiro. Então você tem que achar o lugar certo para poder controlar o carro. Foi muito difícil, mas no final acho que a gente administrou muito bem e eu estou muito feliz com o resultado. Parabéns e boa sorte para amanhã. Olha, que amanhã pelo menos a gente tenha jogo de equipe no sentido de estratégia para ver se movimenta um pouco mais a corrida, né? Querendo ou não, faltou ultrapassagem, Molina. Ali nas posições da frente faltou mesmo. Só o Pourchaire que veio comendo todo mundo ali, veio dando show, não o suficiente para marcar pontos. Esperamos que amanhã o jogo de estratégia volte a ajudar o Drogovic. Você viu que ele poupou pneus e partiu para o ataque nas últimas voltas, mas essa posição de ter que fazer a curva 0 colado no carro da frente é muito complicado. O carro sai de frente, fica muito difícil. E quanto mais você tenta, mais aquece o pneu dianteiro, pior fica a situação. Estamos aguardando a subida ao pódio desse cara aí, ó, Jack Durham e companhia. Vale lembrar que essa Sprint Race encerra a programação na Hungria hoje, pelo menos, né? Nós já tivemos a... Já falo da programação porque eu quero ver o que os meninos estão falando e aprontando. As soon as I push a bit, the front's overheat and I just drop back. You were quite quick there. Yeah, basically.
in the beginning you were struggling. You were pushing him up and stuff, right? Because you did 4 or 5 laps, that's why you went past. Like, Yeah, I really wanted to overtake you. Bom, enquanto o Thiago Mendonça vai fazer um compilado do que eles falaram, a programação de Se eu Fórmula tivesse 1... conseguido ouvir. Você gostou dessa jogada na fogueira, Gostei. né? Eu tava aqui ouvindo e falei, nossa, não dá pra ouvir muita coisa. Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 só na madrugada, agora de sábado para domingo, mas não vai faltar velocidade não. Esse final de semana tem NASCAR, tem muita coisa. Enfim, hoje os garotos estavam um pouco mais contidos, né? Sem muito o que falar, sem muita ultrapassagem, sem muito lance. O máximo ali, o lance na reta, inclusive que lembra sempre Schumacher e Rubinho Barrichello. Olha, daqui a pouco nós vamos ter o famoso coquetel de chulé, né? Piloto australiano, quando sobe e vence a prova, teremos o Chui. Será que ele vai mandar uma dessa, Molina? Os puristas que preparem o estômago. Enzo no pódio, no terceiro lugar, mais uma bela corrida dele. Yuri Vips na segunda posição, Jack Durham. Piloto australiano vencendo a sua segunda corrida no ano. Já tem uma sprint race, inclusive, que ele venceu. Vermelha, outra azul, pegou no escuro, não viu que estava de cor diferente. Claro, brincadeira, isso é superstição do piloto brasileiro. É o quarto pódio do Enzo Fittipaldi que recebe aí o troféu. É o mesmo número do Durham de pódios nesse ano, é o mesmo número do Sargent. Então olha só o que esse cara está fazendo. E é mais do que, por exemplo, o Holger, que tem 3 pódios. O Fittipaldi agora com 3 pontos, agora com a terceira posição somando mais pontos. Se eu não me engano, o terceiro soma 5 pontos, é isso? 10? O terceiro soma 6 pontos. 6 pontos, exato. O Fittipaldi vai a 82 pontos, enquanto o Jack Durham vai a 88. Tô aguardando a sua sapatilha servir como copo, viu, Jack Durham? Vai passar? O Molina já dá cutucada, se o senhor deixar passar... Bom, depois ele vai deixar para amanhã. Vai tentar vencer amanhã, mas amanhã larga em 10º, hein? Talvez as leis húngaras proíbam nojeira. Possível, mas é uma quebra de protocolo australiano. Fórmula 3 e agora terceiro lugar do Enzo Fittipaldi. Eu lembro para você que amanhã nós teremos na madrugada de sábado para domingo, já a partir das 5 da manhã, a Fórmula 3 com a sua corrida principal, a Fórmula 2 na sequência. Amanhã tem o Grande Prêmio da Hungria, também da Fórmula 1 na tela da Band. Tem NASCAR esse final de semana. Tem muita coisa para você acelerar ainda neste sabadão e neste domingo. Deu Jack Durham nessa Sprint Race, deu a Austrália e vitória da Virtuose. Tá aí a confirmação para você da vitória de Jack Durham. E o pódio sendo composto por Yuri Vips, Enzo Fittipaldi. Destaque para o Felipe Drugovich. Abre 44 pontos de Theo Puchan, que por uma posição ficou fora da zona de pontuação. Líder do campeonato agora mais do que nunca. Segue o líder e segue pontuando 19 corridas. 17 delas, o Felipe Drugovich saiu com pontos e com pontos que rendem a ele a primeira posição nessa 10ª etapa de 14 programadas do campeonato da Fórmula 2. Clement Novalak é o último do grid na 20ª posição, porque Logan Sargent e Dennis Holger colidiram na primeira curva da primeira volta da Sprint Race e não terminaram esta corrida. A pista sendo preparada para amanhã, porque amanhã tem mais. Amanhã tem Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, tem muita velocidade para você e tem Felipe Drugovich também largando na terceira posição. Amanhã a expectativa é de pódio também para o Brasil, também para Felipe Drugovich. Hoje vitória de Caio Collet na Fórmula 3, a primeira vitória dele no ano, inclusive importantíssima. Um grande abraço a você, Thiago Mendonça e Ricardo Molina, bom descanso. Valeu, até amanhã. Madruguem com a gente. Estamos juntos, hein? Bom final de semana para você.